Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulih karim amma ba'd. No mês de Jumad al-Akhir, ou seja, já no princípio, nos quarto, quinto mês do ano 13, ou seja, 2 anos após o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter falecido, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu fica doente, precisamente naquele momento em que os muçulmanos estavam a cercar a cidade de Damasco. E por ser já o mês de inverno, o Jumad al-Akhir é um mês de inverno, Abu Bakr fica doente e já tem uma febre muito alta. E é nesta altura que ele percebe que está realmente, os seus dias estão a terminar. E então ele chama os Sahaba, ele chama os seus companheiros, os ministros, e a grande maioria era ainda os discípulos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e começa a pedi-los para escolher realmente o próximo líder. E isso mostra que a estrutura do Islão, o Islão ensina um muçulmano em todas as áreas, não só na área da vida religiosa, mas também na área social, na área política, em todas as áreas. E uma das coisas que é transversal em todas as áreas é o acto de um homem, antes de decidir algo, conferencia com os seus mais próximos, com os seus ministros, com os seus amigos, com os seus colegas, pessoas de confiança, para realmente tentar saber o melhor caminho a seguir. Ou seja, antes de tomar uma decisão, uma pessoa tem que pensar com a sua cabeça e conferenciar com os de direito, pessoas que tenham mais realmente informação, e naturalmente um homem grande, uma mulher grande é aquele que tem excelentes aconselhadores, pessoas que lhe dão bons conselhos. Então Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu fez precisamente a mesma coisa e chamou os Sahaba e Kiram e para realmente escolherem o próximo homem. Os Sahaba disseram que confiavam plenamente na sua escolha. Portanto, isso mostra que não era obrigatório deixar tudo em aberto, como tinha acontecido quando Muhammad faleceu e deixou Abu Bakr, apesar de nós acreditarmos profundamente que Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou o desejo que seria Abu Bakr. Talvez não tenha dito abertamente para que não ficasse realmente uma coisa obrigatória, mas estava lá. Então eles disseram que isto mostra também que não é obrigatório escolher um líder, ou seja, o líder que está a falecer, escolher o próximo líder, mas também mostra que não é obrigatório não escolher, está tudo em aberto. E portanto os que dizem que mas Abu Bakr nunca teve, que não foi escolhido e tudo mais, não sabem da história. E também aqui está a mostrar que um homem antes de falecer também pode efetivamente dizer isso. E Abu Bakr disse que iria efetivamente pensar. Passado algum tempo ele começa a chamar os vários ministros, os vários aconselhadores, e pergunta sobre o que é que eles acham de Omar. E foi praticamente durante as 2 semanas em que ele está doente, ele foi recebendo várias pessoas de direito, Sahaba, e todos deram uma boa opinião de Omar radiallahu anhu. Apenas temos um registro que Abdurrahman bin Auf dizia que confiava nesta decisão, mas quando Abu Bakr insistia, quando não, diz lá a verdade, o que tu achas, aí ele dizia que Omar é muito melhor do que nós pensávamos sobre ele. Ou seja, nós temos uma ideia sobre ele, mas na realidade ele é muito melhor do que, portanto, do que muitas pessoas pensam. Depois chamou Sayyidina Uthman bin Affan, um dos genros do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que também disse que sim, confiava, mas que também disse que, olha, Omar é muito melhor por dentro do que por fora, e é um homem que a gente deve realmente aceitar. Abu Bakr até diz
que se não houvesse Omar, eu te entregava a ti o Khilafa. Isso mostra claramente que já havia um padrão de quem realmente iria. Ou seja, todo o mundo já sabia, mesmo antes de Muhammad falecer, os muçulmanos, quando olhavam, sabiam que depois de Muhammad é Abu Bakr que é um homem, certo? E na ausência de Abu Bakr é Omar, e na ausência de Omar é Uthman, e na ausência de Uthman é Ali. As pessoas já sabiam isso. E mesmo os não muçulmanos também sabiam isso. Depois recebeu também um registro de Talha bin Ubaidillah, que foi talvez o único que disse que Abu Bakr, tu estás a deixar um homem a gerir-nos que é muito duro e bastante rígido. Portanto, ele é um belíssimo homem, mas ele tem uma maneira muito forte de ser. E foi aí que Abu Bakr lhe disse que não. E depois ele até foi um bocadinho ríspido, dizendo que o que é que tu vais responder a Allah que deixaste para nós um homem assim? Muitas das vezes, aquelas pessoas que têm um problema, infelizmente, na cabeça contra Omar, foram talvez ler uns livros errados ou foram realmente levados a pensar assim. Eles usam muito esse hadith aqui. Abu Bakr disse que levantem, por favor, e ao levantar, ele disse a Talha que tu estás-me a perguntar sobre isso, tu achas que eu estou a fazer isso sem pensar? Se Allah me perguntar a mim porque é que eu deixei Omar neste local, eu direi que ele é o homem que na minha cabeça tem mais experiência do que todos. E depois ele até disse que, Talha, Omar é rígido, porque eu sou um bocadinho gentil. Então nós os dois somos uma equipa, sempre fomos uma equipa. Enquanto eu sou gentil, ele é rígido, os dois juntos nós compensamos um e o outro. E portanto praticamente houve um consenso total que o homem a assumir a chefia seria Sayyidina Umar radiallahu anhu. Naturalmente depois ele chama Omar, informa-lhe, Omar numa primeira fase naturalmente recusa, os grandes homens recusam responsabilidade, mas no fim, depois de muita insistência, ele aceitou. E depois Abu Bakr manda fazer um documento em que ele diz, em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, este é o testamento de Abu Bakr ibn Quhafa, nos seus últimos momentos da sua vida, neste mundo, enquanto está a deixar o mesmo e está a entrar no próximo. Eu nomeio como líder, khalifa de vocês, após a minha ida, a Umar ibn al-Khattab. Se ele agir com justiça, será recompensado. Se desviar, nauzubillah, cada alma é responsável pelo que fez. O bem que eu desejei, procurei, e se eu falhei, então a minha intenção foi boa. Eu desejo o melhor para vós ao nomear Omar. Escutem-no e obedeçam. Paz esteja convosco. Na sua doença, ele ainda foi para a mesquita, ainda nesses últimos dias, e deu uma palestra e perguntou aos Sahaba que vocês estão felizes com as decisões que eu tomei na minha vida. Eu nunca escolhi ninguém da minha família, nem tribo, e ele deixou Uthman radiallahu anhu como coordenador para a transição, ou seja, no minuto em que eu falecer, enquanto Abu Omar não for nomeado, Uthman vai estar na transição. Isto claramente mostra que Abu Bakr já está a dar aqui um sinal, e para ele dar um sinal é muito provavelmente Muhammad sallallahu alaihi wa sallam também tinha dado este sinal que Uthman seria o próximo. E reparem que em tudo isso Sayyidina Ali radiallahu ta'ala não deu nenhum tipo de opinião. Jauzi, existe uma edição em árabe que também fala dos conselhos que Abu Bakr deu antes de falecer. Ou seja, quando se aproximava da morte, Abu Bakr radiallahu anhu chamou Umar radiallahu anhu e lhe disse: temei Allah, Umar, sei que há ações que devem ser realizadas pelo dia e não pela noite, e há ações feitas à noite e não pelo dia. Allah não aceita as ações facultativas enquanto as obrigatórias não forem cumpridas. Apenas aqueles que se apegam à verdade e passam pelas provações em seu caminho vão ter sucesso no dia do juízo final.
será pesado o registro nas suas boas ações. Já aqueles que seguem o erro sem se importar com as consequências, terão os seus registros leves e isso será uma vergonha para eles. Pois ele também disse, Allah menciona no Alcorão as boas ações das pessoas do paraíso e que lhes foram perdoados seus pecados. Portanto, se vocês falarem sobre os do paraíso, digam, temo não estar dentro deles. E Allah também menciona os maus atos dos condenados, mesmo assim, seus castigos foram amenizados. Portanto, se falarem sobre os que vão para o inferno, digam, espero não estar entre eles. Uma pessoa deve manter o equilíbrio entre a esperança e o temor, temer Allah, mas não desesperar da sua misericórdia. Se seguires o meu conselho, nada do que ainda não aconteceu será mais amado por ti do que a morte. Mas se rejeitares, nada do que ainda não aconteceu será mais detestável para ti do que a morte, e dela não poderás escapar. Isso foram vários conselhos que foram registrados de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Dizem que ele ficou 2 semanas muito doente, e já nesta altura, Sayyidina Umar já começa a assumir as orações. Hazrat Uthman, radiyallahu anhu, visitava muito, e até pedia para chamar o médico, mas Abu Bakr já percebia que o seu destino estava traçado, já não valia a pena estar a fazer mais. Abu Bakr, depois, nos últimos dias, chama a sua mais querida filha Aisha e diz que, filha, tu és a mais querida e és a minha mais querida, e vê a minha riqueza e tudo o que eu tiver a mais do que eu tinha quando fui tornado Khalifa, entrega a Omar. Portanto, todo o meu dinheiro que eu tinha, o que eu tinha quando comecei este cargo há 2 anos atrás, o que eu tiver a mais entrega a Omar. Na altura ele só tinha um camelo e um empregado, um escravo. Ela deu a Omar. E depois que foi entregue após a sua morte, Omar, radiyallahu anhu, chorava dizendo que tornou-se muito difícil eu, para quem vier atrás de ti, conseguir competir contigo. Numa segunda-feira, também, 22 de Jumad al-Akhir, no ano 13, correspondente a 22 de agosto de 634, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu falece. Abu Bakr pergunta, e ele até perguntou antes de falecer, que qual foi o dia em que Rasul Pak, sallallahu alaihi, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, faleceu. Sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala diz que segunda-feira. Naquela altura os dias ainda não estavam todos arrumados. E ele até diz que eu quero muito que entre a hora do Maghrib, ou seja, era domingo, a hora do Maghrib naturalmente passa a segunda, para que eu também possa apanhar este sunnah. Sobre a mortalha, a filha Aisha diz que o profeta teve 3 lençóis brancos do Iêmen, sahulia, que é uma espécie de um tipo de lençol, e Abu Bakr até pediu para lavar um lençol e outros 2 que ele tinha com ele, diz lava e prepara isso para ser o meu, não precisa comprar nada. E ele pede para Asma, uma das outras filhas sagradas, Bint Humais, aliás, Asma Bint Humais é a esposa, para que os lençóis fossem lavados, e depois ele pediu para ser enterrado na casa da filha Aisha radiyallahu ta'ala anha, ao lado do profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam. E diz que ele, ao falecer, estava a ler este ayat, Tawaffani musliman wa alhiqani min as-salihin, que Allah dá-me a morte como muçulmano e junta-me com os piedosos. Omar radiyallahu ta'ala fez a oração do janaza, e juntamente com Uthman, Talha e Abdurrahman bin Abi Bakr, o filho, levaram o grande líder para a cova, e ele ficou com a cabeça paralela ao ombro do profeta, ou seja, numa campa ao lado, um bocadinho mais para baixo, para não ficar de paralelo, mas paralelo ao ombro do sagrado profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ele faleceu com 63 anos, os mesmos do profeta. Este é Abu Bakr, um enorme homem. Dedicámos muitos episódios para ele, e isto é pouco que nós dedicámos. Muito superficialmente contámos a vida dele e como é que ele foi antes do Islão, durante o Islão, depois da morte do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, o quão importante ele foi
Devemos muito a este homem, o eterno favorito do profeta de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Devemos muito a ele e rezamos para que Allah lhe dê e conceda-lhe Jannat al-Firdaus, ao lado do mais amado, que era o profeta sallallahu alaihi wa sallam. A ele nós cumprimentamos sempre que vamos a Medina Munawwara, após cumprimentar o profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ele é para nós das luzes que nós seguimos. Condenamos viamente qualquer pessoa que por dentro ou por fora acusa-lhe e tem rancor para com ele. Achamos que um homem que faz isso, que tem rancor com Abu Bakr, não será considerado um crente. E pedimos perdão para nós e pedimos perdão para todos aqueles que, por alguma razão, faltaram respeito com esta enorme figura, e que Allah nos ilumine e que nos mantenha firme e que realmente possamos continuar. Assim, uma vez terminando aqui o episódio da Abu Bakr Siddiq, desejando a melhor e o maior descanso para ele, juntamente com o profeta, agora iremos, a partir da próxima semana, falar sobre o novo líder, Omar radiallahu ta'ala anhu, e se nós ficarmos deslumbrados com a vida de Abu Bakr, iremos ficar completamente abismados com o que Omar fez a partir daí para a frente. Inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.